E aí pessoal, tudo bom? Dando continuidade no que a gente estava vendo sobre ligações químicas, hoje a gente consegue prever e trabalhar um pouco melhor a ideia de como formular a estrutura atômica, a estrutura da molécula, a estrutura do átomo quando ele se liga a outro, certo? Até o presente, peraí, deixa eu desligar o WhatsApp. Pronto. Até o presente momento, a gente viu que tem que fazer a distribuição eletrônica, olhar para a camada de valência do átomo, ver quando é vantajoso para ele doar elétrons ou receber elétrons, no caso das ligações iônicas, e depois disso estabelecer as ligações químicas. Ou então a gente olha a tabela periódica, vê quantos elétrons cada um dos átomos, pela regra de Lewis, precisa compartilhar para conseguir estabelecer a ligação covalente, ficar estável, para depois fazer. Bem, a partir de hoje, imagino que isso não seja mais necessário, porque a gente consegue prever, por exemplo, a carga dos íons ou quantos elétrons existem na camada de valência, somente olhando para a família daquele elemento, para o grupo daquele elemento, na tabela periódica. Então, a aula de hoje vai servir para vocês entenderem, principalmente nas ligações iônicas, como que se estabelece a ideia de onde vem a carga do elemento, de acordo com a tabela periódica. Bem, é tudo bem simples na verdade. O número do grupo, ou o número da família daquele elemento, vai representar e vai conseguir fazer vocês chegarem à conclusão de quantos elétrons aquele elemento precisa para ficar estável numa ligação química. Ou seja, dos elementos representativos, né? Os elementos do grupo 1A possuem carga mais 1. Os elementos do grupo 2A possuem carga mais 2. Os elementos do grupo 3A possuem carga mais 3. A gente viu isso porque a camada anterior a essas camadas de valência possui 8 elétrons. E por isso, quando ele doa esse número de elétrons, ele consegue atingir 8. Ficando estável dessa forma. Já a partir do grupo 5, a gente tem elementos que conseguem receber elétrons para ficarem mais próximos ao seu elemento representativo, ao seu gás nobre mais próximo, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. Os elementos do grupo 5, para atingir 8, eles precisam receber 3. Então, quando eles recebem 3, eles têm carga menos 3. Do grupo 6, para chegar a 8, precisa de 2 elétrons. Então, quando eles recebem 2 elétrons, eles têm carga de 2 negativo, por isso eles têm carga menos 2. E por último, os elementos do grupo 7, para chegar a 8, precisa de 1 elétron na camada de valência. Quando eles recebem esse 1 elétron, eles ficam com uma carga negativa, por isso carga menos 1, certo? Aliás, eu reparei que você pulou o grupo 8, e o grupo 4 aqui, né? Bem, o grupo 4 a gente já viu que eles são mais específicos, eles precisam fazer ligações covalentes em alguns casos, ligações iônicas em outros casos. Então, sempre quando a gente olha o grupo 4, geralmente a gente está falando do carbono. E o carbono a gente sempre estuda ele um pouco à parte, mais para frente, lá no ensino médio, especificamente no terceiro ano. Certo? E os elementos do grupo 8 são os gases nobres. Os gases nobres já são estáveis, eles não precisam fazer ligações químicas para atingir a regra do octeto. Certo? Bem, em relação aos elementos, né, que chamamos de representativos, é bem simples. Grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, grupo 3 mais 3, grupo 5 menos 3, grupo 6 menos 2, grupo 7 menos 1. Agora, quando a gente fala dos elementos que chamamos de transição, aí a regra muda um pouco. Porque os elementos que estão em transição, eles podem possuir 2 cargas possíveis. Se a gente olhar o ferro, por exemplo, o ferro ele pode ter carga mais 2 e carga mais 3, carga 2 mais, carga 3 mais. Bem, isso tem a ver justamente com o fato de que esses elementos possuem a distribuição eletrônica deles terminada, né, no subnível D. Então, pelo fato do subnível energético ser o D, e ele conseguir abrigar uma grande quantidade de elétrons, a carga que esses elementos atingirem pode ser
aí um pouco diferente, certo? Então, no caso dos elementos em transição, para vocês saberem, assim, de cara, a carga deles, é necessário saber que tipo de ligação ele está fazendo. Ou então, essa informação não tem que ser fornecida para vocês. Porque de início não tem como vocês saberem. Certo? Agora, existem também íons que são poliatômicos. Existem ligações que conseguem ser estabelecidas e isso muda a carga de uma molécula toda. Então, os íons poliatômicos são moléculas com carga. O caso do amônio, que é o NH4+, a gente viu que o NH3, ou seja, o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, a amônia, ela sobra 2 elétrons livres. Eu posso ligar um hidrogênio a essa molécula e isso pode mudar completamente a minha molécula, fazendo com que ela se torne um íon poliatômico. Então eu tenho um conjunto de átomos que possuem uma carga. Esse é o exemplo do amônio. Isso pode acontecer também de maneira negativa. Então eu tenho positivo, que é o caso do amônio, um cátion, e eu posso ter negativo, um ânion, que é o caso do íon carbonato, do ânion carbonato. Certo? Então são 2 casos aí, 2 exemplos de íons que podem ser poliatômicos. Aliás, eu tenho que saber de cor qual é a carga desses íons? Bem, no decorrer do estudo de química de vocês no ensino médio, vocês vão reparar que sempre vão ser os mesmos íons poliatômicos que vão aparecer nos exercícios e como alvo de estudos de vocês. Então, naturalmente, vocês vão conseguir memorizar a carga desses íons poliatômicos. Não se desesperem. E por que a gente precisa falar sobre a carga dos íons na tabela periódica? Falar sobre carga de íons na tabela periódica facilita muito na hora de vocês conseguirem determinar a fórmula molecular ou a fórmula daquele composto que é iônico, tá certo? Ou seja, no caso dos íons, que é o foco do estudo sobre a carga, né, da tabela periódica, a gente consegue facilitar a regra do escorrega. Peguei aqui alguns exemplos para dimensionar vocês do quão mais fácil fica. Bem, o alumínio está no grupo 5 da tabela periódica. Está aqui, grupo 5. Então ele tem carga -3. Alumínio 3+. Aqui. E o oxigênio está no grupo 6 da tabela periódica. O oxigênio ele tem carga -2. Ou 2- aqui. Né? Então a gente consegue já determinar como vai ser a carga do elemento para conseguir fazer o que a gente brincou de regra de escorrega, justamente olhando somente para a tabela periódica. A gente pulou a etapa que a gente faz a distribuição eletrônica e deduz quantos elétrons cada elemento consegue doar ou receber para atingir o octeto. Depois de descobertas as cargas, é só fazer a brincadeirinha no nosso escorrega. O nosso composto vai ser a L2O3. Certo? Agora, quando a gente tem um composto do tipo iônico, o raciocínio ele é o mesmo. Certo? Bem, o NH4 ele tem carga positiva, o amônio tem carga de +1 e o cloro está no grupo 7 da tabela periódica. Então ele tem carga negativa em 1 aqui. Quando a gente for fazer a regra de escorrega para esse tipo de composto, deixa eu só transcrever aqui, NH4+ e Cl-, a gente faz a regra de escorrega pro composto iônico, ou seja, para o meu íon poliatômico todo. Então é como se eu colocasse um parênteses aqui, ó. Então a carga de mais passa para cá, a carga de menos passa para cá, fica NH4 1, né? Parênteses 1 aqui, Cl1 também. Só que o 1 a gente não representa na hora de mostrar como é o nosso composto. Então ele vai ficar NH4, Cl. Por último, hidrogênio e carbonato. O hidrogênio está no grupo 1, mesmo ele não sendo um metal, então a carga dele é positiva aqui. O carbonato, né, que é o CO3 2-, 2- ou -2, certo? Fazendo a regra de escorrega,
passa esse para cá e esse para cá. Fica H2CO3. Certo, pessoal? Bem, a aula de hoje tem o intuito de facilitar, mostrar um atalho para vocês na hora de definir como vai funcionar a ligação iônica e até mesmo a ligação covalente. Isso aqui pode favorecer e ajudar vocês. Certo? Espero que vocês tenham entendido e até sexta-feira.